Fala galera, beleza? Bom, no vídeo anterior eu expliquei sobre o funcionamento dos motores a 4 tempos, o que acontece em cada tempo, em cada fase e em cada ciclo, num contexto geral. Toda a minha explicação foi na teoria, se o nosso motor tivesse um funcionamento perfeito, mas na prática não é assim que acontece e daí a gente precisa fazer algumas alterações nos motores, que é o que a gente vai bater um papo agora neste vídeo. Na prática, pessoal, a combustão real ela não é instantânea. Você pensa em uma faísca e pronto, você tem a combustão perfeita automaticamente 100%. Não, ela não é instantânea, tá? A abertura e o fechamento das válvulas de admissão e de escapamento também não é instantâneo, tá? Não pensa que, abre a válvula de admissão, fecha a válvula de escapamento, é instantaneamente. Não, tem um certo tempo ali e a gente tem que levar em consideração esse tempo na prática, tá? E outra coisa que afeta também os motores vai ser as tubulações por onde passam a mistura ar-combustível e os gases de escapamento, elas oferecem resistência a estes gases, tá? Então não pensa que o gás vai passar ali, pronto, já chegou no cilindro e já saiu do cilindro. Então tudo isso tem que ser levado em consideração na prática e a gente precisa fazer algumas modificações para que o nosso motor possa trabalhar da melhor forma possível. E a modificação que a gente realiza nos motores são estas aqui. Vamos estudar uma por uma para entender como é que funciona. Vai ficar claro o conhecimento, tá? Que não tem pano preto, eu quero que você aprenda, eu não quero que você decore nada, tá? Então, bora lá. Primeira modificação que a gente tem é o avanço na abertura da válvula de admissão, tá? O que isso significa? Vamos adiantar a abertura da válvula de admissão. Quando o nosso motor está no quarto tempo, que é o tempo de escapamento, ele está liberando os gases queimados, certo? Mas o que acontece? O que a gente vai fazer agora? Quando o nosso pistão está do ponto morto baixo indo para o ponto morto alto, no quarto tempo, a nossa válvula de admissão ela já começa a se abrir. Para quando o pistão chegar no ponto morto alto, essa válvula de admissão ela já esteja totalmente aberta, tá? E daí não vai oferecer resistência à nova mistura que vai estar entrando ali no nosso cilindro, tá bom? E este avanço ele é realizado em graus em relação ao moente do eixo de manivelas. Essa característica é muito importante porque eles podem cobrar, né? O avanço na abertura da válvula de admissão é realizado em graus em relação ao moente do eixo de manivelas. A próxima modificação que a gente tem é o atraso no fechamento da válvula de admissão. O que acontece nesse momento aí, né? Quando a nossa válvula de admissão fecha, ela está encerrando a primeira fase, né? A fase de admissão. Agora, nós vamos ter que atrasar esse fechamento. Ele não pode ser imediato. Lembra que as tubulações elas oferecem resistência ao avanço dessa mistura ar-combustível. Então, já que ela oferece resistência, a gente tem que deixar um pouquinho mais aberto a nossa válvula de admissão para poder entrar mais combustível, tá? Então, quando o nosso pistão ele está descendo do ponto morto alto para o ponto morto baixo, a nossa válvula de admissão ela está aberta. Quando ele chega no ponto morto baixo, ela não vai se fechar. Vai ter que esperar um pouquinho, vai ter que atrasar esse fechamento para continuar entrando combustível devido à resistência das tubulações. A próxima modificação que a gente tem é o avanço da ignição, tá? Então o que acontece? Quando o nosso motor ele está no segundo tempo, que é o tempo de compressão, ele sai do ponto morto baixo, vai para o ponto morto alto, comprimindo toda a mistura e quando ele comprime 100% a faísca acontece e a nossa combustão também. Isso aconteceria na teoria, tá? Se o nosso motor funcionasse 100%, mas não é assim que funciona, né? Porque a nossa combustão ela não é instantânea, ela não acontece assim rápido desse jeito, tá? Ela tem um atraso para acontecer. Então, o que é o avanço da ignição? Quando o nosso motor está no segundo tempo, tempo de compressão, ele sai do ponto morto baixo e vai para o ponto morto alto. Antes dele chegar no ponto morto alto, tá, comprimindo 100% a mistura, já acontece a ignição. Nós já vamos ter a faísca ali na vela, para a nossa mistura já começar a queimar, para ela já começar a entrar em combustão. Então é isso o avanço da ignição. Já que a nossa combustão ela tem um atraso para acontecer, ela não acontece instantânea, a gente tem que liberar a faísca antes
do nosso segundo tempo ser 100%, né, dele chegar no ponto morto alto. Bom, acredito que as coisas agora já vão fazendo mais sentido para vocês, vai ficar mais fácil o entendimento. Olha só a nossa próxima modificação, é o avanço na abertura da válvula de escapamento. Bom, vamos agora então para o nosso terceiro tempo, né, que é o tempo motor, quando o nosso pistão está saindo do ponto morto alto, indo para o ponto morto baixo, realizando a força mecânica ali no caso, né? O que acontece nesse ponto ali? Quando nós estamos no ponto morto alto, descendo para o ponto morto baixo, nós já vamos abrir a nossa válvula de escapamento, para já ir liberando os gases queimados, tá? Porque lembra, eles têm um atraso ali, eles têm uma certa resistência para ir embora. Então, nós não vamos esperar o nosso pistão chegar no ponto morto baixo para abrir a válvula de escapamento. Antes do pistão chegar no ponto morto baixo no terceiro tempo, tá? Antes dele chegar 100% ali no ponto morto baixo, a nossa válvula de escapamento já está aberta para ir liberando esses gases queimados. A última modificação que a gente tem é o atraso no fechamento da válvula de escapamento, tá? Nós vamos demorar agora para fechar a válvula de escapamento, justamente para quê? Para que possa ser liberado o máximo de gás queimado ali do nosso cilindro. Isso vai acontecer no quarto tempo, tempo de escapamento, tá? Então o que vai acontecer nesse tempo aí? Quando o nosso pistão ele está indo do ponto morto baixo para o ponto morto alto, empurrando os gases, né, queimados, quando ele chega no ponto morto alto, era para já ser fechada a nossa válvula de escapamento, mas não, agora a gente vai esperar um pouquinho, nós vamos atrasar esse fechamento aí. Para quê? Para que possa ser liberado o máximo de gás queimado do nosso cilindro. Se você prestou atenção nesse vídeo, você deve estar maluco aí agora, porque você deve estar se perguntando, Otávio, tem um momento em que as duas válvulas estão abertas juntas? Sim, este momento é o que a gente chama de cruzamento de válvulas. E isto não cai na sua banca, simplesmente despenca. Então presta atenção, por favor, porque é fácil de entender isso aí. E é uma questão muito presente na banca, você não pode errar uma questão dessa, tá bom? Se errar, beleza, volta, estuda de novo, mas vamos fazer de tudo para você não errar isso aí. Se você prestou atenção aqui, vai ser fácil de você entender isso. Então, o cruzamento de válvulas, vamos para a definição. Lembra que eu falei do avanço na abertura da válvula de admissão no quarto tempo? E eu falei também do atraso do fechamento da válvula de escapamento também no quarto tempo? Por causa do avanço de uma e do atraso da outra, nós vamos encontrar as duas abertas neste ponto, que é o chamado cruzamento de válvulas. Isso não danifica, não vai acabar com o motor, vai impossibilitar que o seu motor funcione. Não, mas é um momento, tá, que acontece, as duas válvulas estão abertas. Uma por causa do avanço na abertura da válvula de admissão e a outra por causa do atraso do fechamento da válvula de escapamento, tá? Então, neste ponto, nós temos o cruzamento de válvulas. Provavelmente isso vai cair na sua banca, tomara que caia, porque agora você já sabe, né? Então vai acertar, tá bom? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua atenção, inscreva-se no canal, deixa o like aí no vídeo se você gostou, vai lá no Facebook, curte a fanpage do Manetes pra Frente e tamo junto, meus amigos. Então, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção e até daqui a pouco, valeu!